Professor, como o senhor explicou, o setor de backlight, que eleva a tensão, tem uma dúvida. A tensão aumenta e a corrente tem alguma perca nesse processo? Ou permanece a mesma corrente? No sentido, né, convencional da coisa, quando a gente tem um ganho de tensão, a gente tem uma diminuição na corrente elétrica, certo? Quanto maior é inversamente proporcional. Quando a gente tem uma maior tensão, né, a corrente ela tende a ser menor, certo? E isso também acontece no inverso, né? Por exemplo, se a gente tem uma corrente mais alta, a gente tem uma queda na tensão. Quando a gente tem um curto-circuito, por exemplo, a gente vê que a corrente ela eleva, né? A gente tem uma queda ali na tensão, né? A fonte matriz ela permite, né, uma passagem de corrente maior, porém a tensão ela acaba sendo consumida, ela tem uma queda, certo? Agora, quando a gente está se tratando de componentes digitais e muito inteligentes, então a gente tem praticamente um controle ali, certo? Nesse caso, nesse chaveamento, a gente já tem uma tensão que ela precisa ser elevada para alimentar todos os blocos do LED, do setor de LED, né, da tela, certo? Por exemplo, tem LEDs que ele, com 2 volts, ele acende. Só que, se a corrente for muito alta, o LED queima. Ok? Então, às vezes, a gente tem que dar uma corrente de 100 mA no LED. Se a gente colocar, muitas vezes nos setores, mas se você pegar alguma coisa que tenha LED, né? Pode ser qualquer outro equipamento eletrônico que tenha LED, seja a base de LED, por exemplo. A gente precisa ter um componente que controle a corrente elétrica, que limite essa corrente elétrica para que os LEDs eles não sejam danificados, porque o que vai queimar os LEDs ali são exatamente, né, a corrente que ela precisa ter, a corrente ela precisa estar regulada, certo? Se ela tiver com uma corrente muito alta ou a tensão muito alta, o LED ele danifica, beleza? Então, para que os LEDs acendam, né, principalmente esses LEDs, em torno de 2 volts a 3 volts, o LED vai acender. Então, é uma matemática muito simples. A eletrônica ela é baseada em cálculos, né? Se eu tenho, vamos supor, 10 LEDs, ou 5 LEDs em cada lugar, vamos supor que cada LED ele ligue com 2 volts, né? Então, 2 vezes... Estou botando 5 LEDs, mas pode ser menos, certo? 5 LEDs. Aí, de um lado tem 5 LEDs, do outro lado da tela tem 5 LEDs. Então, são 10 LEDs. 10 vezes 2 vai dar 20. Então, eu tenho que ter uma tensão de aproximadamente 20 volts para que eu possa acender os meus LEDs lá. Só que qual é a corrente elétrica que eu preciso ter também? Né? Então, isso tudo é calculado pelos engenheiros. Eles calculam, né, o consumo tanto da tensão quanto da corrente elétrica que deve chegar ali na tela. E aí, o que acontece? Ele vai fazer com que o circuito ele consiga entregar exatamente o que o LED precisa para funcionar. Beleza? Então, ele vai pegar aquele LED, esse LED aqui acende com 2 volts e com 100 mA. Então, ele já está acendendo aqui a 100 mA, 2 volts. Então, show de bola. A tensão, quanto a tensão é um pouco maior, o LED também vai dando mais ganho no LED. Isso pode ser inversamente proporcional, né, como pode ser também proporcional. Né? Se você pegar, por exemplo, uma tensão de 220 volts, a corrente elétrica que circula nos postes ali vai ser bem maior do que uma corrente de 120 volts. Né? Então, vai depender muito do circuito e do projeto que está sendo feito, certo? Então, vai ser baseado nisso. Por exemplo, você tem um conversor buck, a qual eu falei ali, o VPA-PT. A gente tem uma tensão de entrada de VBAT, 4 volts, a gente vai ter uma queda de tensão a 1.2 e vai ter um ganho de corrente. Só que esse ganho de corrente, ele não vai ser baseado na tensão de entrada, ele vai ser baseado no chaveamento do indutor que está na saída do componente, do chaveador, certo?
Então, isso se baseia muito no projeto que está sendo feito. Agora, se você tem um circuito que ele está ali com tensão 320 volts, sei lá, está com uma tensão lá de 12 mil volts. Então, a corrente elétrica que circula ali, ela é muito alta também. Ela não vai ser uma correntezinha pequena, né? Ela vai ser uma corrente brabíssima. Não consigo aqui calcular, né? Aqui no cálculo de padaria, consigo encontrar exatamente qual seria a corrente elétrica de agora fugiu agora o nome, são as subestações, pronto, lembrei. As subestações, né? Ela chega ali em torno de 12 mil volts na subestação. E aí ela pega aquela 12 mil volts, né? Envia, na verdade ela pega uma tensão bem maior do que 12 mil, converte para 12 mil e manda para os bairros, onde chega nos transformadores, né, dos postes ali da rua, do bairro, e aí converte para 220 ou para 120, conforme o local que está sendo entregue, certo? Mas a corrente vai ser proporcional àquela tensão ali. Agora, dependendo de um circuito eletrônico, por exemplo, você pode controlar tanto a corrente como também pode controlar a tensão elétrica, certo? Dentro da eletrônica, a eletrônica nada mais é do que o estudo, né, de como você pode manipular os elétrons, certo? Tanto para a tensão quanto para a corrente elétrica. Então, por isso que a eletrônica ela é tão inteligente. Por quê? Porque é uma forma que pessoas encontraram, né, de manipular a corrente elétrica, né, podendo aqui criar uma tensão menor, aqui criar uma corrente maior do que a tensão e assim por diante. Beleza?